Iremos agora abordar a variação de energia livre em equilíbrios que envolvam gases e fases condensadas puras, ou seja, fases condensadas que estão no estado padrão. Vamos considerar uma reação genérica, onde temos um reagente A, gasoso, B, sólido, C, gasoso e D, líquido, lembrando mais uma vez que esses índices que aparecem após os compostos se referem aos estados padrão que estão sendo adotados para a avaliação da variação de energia livre padrão. Nesse caso, a variação de energia livre dessa reação é representada pelo somatório da energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes, e utilizando o conceito de potencial químico que foi visto em vídeos anteriores, nós podemos escrever a variação de energia livre desta forma, onde μ, índice C, D, A e B se referem respectivamente aos potenciais químicos dessas quatro substâncias, e C, D, A e B minúsculos correspondem aos coeficientes estequiométricos desses compostos na equação. Desta forma, substituindo a definição do potencial químico, nós temos que a variação de energia livre vai ser expressa através dessa equação, onde o potencial químico de cada substância foi desmembrado, no caso dos gases, em função do potencial químico no estado padrão, mais RT ln da pressão parcial deste gás. No caso das substâncias puras, o potencial químico delas é igual ao potencial químico delas no estado padrão, que é μ0D. Então, geramos uma equação que vai nos permitir determinar a variação de energia livre para esse tipo de equilíbrio que é apresentado aqui. A equação que foi derivada anteriormente pode ser reescrita agrupando os termos que têm valores de pressão. Então, ela é reescrita nesta forma e podemos identificar dentro dessa equação que essas parcelas que estão aqui se referem a exatamente a variação de energia livre padrão da reação, que é o valor de ΔG0. Então, para esse tipo de reação com fases condensadas puras, a variação de energia livre é igual à variação de energia livre padrão, mais RT ln do quociente das pressões dos produtos e dos gases e dos componentes dos reagentes que estão no estado gasoso, elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos na reação. Utilizando a equação anterior, podemos determinar se a reação química abaixo, envolvendo a reação do FeO com CO produzindo ferro e CO2, será espontânea a 1000 Kelvin, considerando que a composição inicial dos gases equivale a 75% de CO e 25% de CO2 em volume. A pressão total considerada é de 1 atmosfera e vamos considerar que o FeO e o ferro estão sólidos puros, ou seja, nos seus respectivos estados padrão. Dessa forma, utilizando o desenvolvimento anterior, podemos afirmar que a variação de energia livre para a reação é dada pela variação de energia livre padrão mais RT ln do quociente da pressão do CO2 pela pressão do CO. O primeiro passo na solução deste exemplo é obter uma expressão para a variação de energia livre padrão para a reação que está sendo considerada. Neste caso, mais uma vez, teremos que combinar diferentes reações para chegar na versão da equação que nos interessa. Neste caso, foi necessário combinar as equações para a dissociação do FeO em ferro e oxigênio, a de oxidação do carbono com oxigênio formando CO2 e a de CO se dissociando em carbono e meio de O2. É interessante observar que, ao somarmos essas reações, nós constatamos que os mols de O2 vão ser cancelados, temos meio mol aqui, e nessa última reação, que vai ser cancelado com 1 mol de oxigênio no reagente. Da mesma forma, 1 mol de carbono no reagente desta reação e 1 mol de carbono no produto desta terceira, o que significa que, ao somarmos essas três reações, vamos obter exatamente a equação que nos interessa e, somando termo a termo as expressões para a variação de energia livre padrão, geramos a expressão final de ΔG0 menos 4.467 mais 5,35T, expressa em caloria por mol, como todas as expressões de ΔG0 que estão sendo obtidas aqui nesses vídeos. Utilizando então a equação para a variação de energia livre, considerando a temperatura de 1100, nós temos a variação de energia livre padrão, que está
entre parênteses, mais o termo RT, linha de P de CO2 sobre P de CO, podemos então substituir o valor de temperatura e os valores das pressões parciais dos gases. Como o teor de CO2 era de 25 e o de CO 75, são esses valores, vão ser multiplicados pela pressão total, que neste caso será cancelada, e o resultado é de que o valor de ΔG equivale a aproximadamente menos 1.300 calorias por mol. Como é negativo, isso significa que a reação será espontânea no sentido indicado. É interessante observar que, como essa reação tem 1 mol de gás no reagente e 1 no produto, as suas condições de equilíbrio não são afetadas pela pressão total. Isso é fácil de constatar verificando que, nesse quociente, o valor de pressão total no numerador e no denominador vão ser cancelados. Um recurso bastante interessante para a análise das condições de equilíbrio para reações envolve a construção de diagramas de equilíbrio. Vamos agora apresentar um exemplo de construção de um desses diagramas para a reação FeO com CO, formando ferro e CO2. Ainda aqui, consideraremos que o FeO e o ferro estão nos seus respectivos estados padrão. Dessa forma, sabemos que na condição de equilíbrio, ΔG é igual a zero. A constante de equilíbrio pode ser determinada, então, através da razão entre P de CO2 sobre P de CO nas condições de equilíbrio, e vai ser equivalente ao exponencial de menos ΔG0 sobre RT. Para construir esse diagrama de equilíbrio, uma das opções seria calcular o valor da constante de equilíbrio para diversas temperaturas e plotar essa variação. Uma outra alternativa mais conveniente neste caso seria representar as condições de equilíbrio usando a razão de P de CO sobre P de CO mais CO2 nas condições de equilíbrio e traçar essa curva em função da temperatura. A vantagem desse tipo de análise é que este parâmetro aqui vai sempre variar entre 0 e 1. A razão entre P de CO dividido por P de CO mais CO2 é sempre um número que vai ficar confinado à faixa de 0 a 1, diferente da constante de equilíbrio, que pode assumir qualquer valor positivo. Desta forma, para proceder ao cálculo dessa razão, basta examinarmos que, se dividirmos em cima e embaixo por P de CO, o numerador vai ser igual a 1, o denominador vai ficar 1 mais P de CO2 sobre P de CO no equilíbrio, que é exatamente a constante de equilíbrio. Então, determinando a constante de equilíbrio a uma dada temperatura, somando a ela, a esse valor, 1, e invertendo este número, nós determinamos exatamente essa razão. E aí podemos construir um diagrama onde plotamos esta razão em função da temperatura. Esta tabela ilustra os resultados obtidos, onde foram calculados os valores de composição para temperaturas na faixa de 300 até 1.300 centígrados. Temos os valores de ΔG0 nessa coluna, expressos em calorias por mol, os valores respectivos da constante de equilíbrio e, a partir da constante de equilíbrio, a razão de P de CO do equilíbrio dividido por P de CO mais P de CO2 em equilíbrio. Como já tínhamos adiantado, o valor desses parâmetros, ou desse parâmetro, varia entre 0 e 1, e neste caso tem uma tendência a aumentar à medida que a temperatura vai elevando. Procure analisar por que para essa reação, essa razão tende a aumentar à medida que a temperatura se eleva. Usando os valores apresentados na tabela anterior, podemos construir um gráfico de P de CO sobre P de CO mais P de CO2 no equilíbrio, que está aqui na ordenada, em função da temperatura. E o que obtemos é essa linha azul que está representada aqui. Essa linha azul, ela é o lugar geométrico das composições de equilíbrio para essa reação, expressas em função dos teores de CO e CO2, em função das temperaturas. Se essa linha azul é a condição de equilíbrio, logicamente, se estamos fora dessa linha azul, nós temos uma situação onde vai ocorrer alguma transformação. A questão que surge é qual que é a transformação espontânea acima dessa linha e qual que é a transformação espontânea abaixo dessa linha. Um critério que podemos utilizar para responder essa questão é observarmos que acima dessa composição de equilíbrio, nós temos mais CO do que a condição de equilíbrio. Então, fixando a nossa análise em uma determinada temperatura,
nós constatamos que se estamos nessa posição, ou seja, temos um teor de CO maior do que o do equilíbrio, e como toda reação tende a caminhar para o equilíbrio termodinâmico, ela tenderia a caminhar nesse sentido, consequentemente reduzindo o teor de CO. Dessa forma, acima da linha, a tendência é que essa reação seja espontânea no sentido de converter o FeO em ferro. Ou seja, uma outra forma de dizer isso é falar que acima da linha, a fase estável é o ferro. Da mesma forma, para uma análise semelhante, um ponto abaixo da curva, nós temos um teor de CO inferior ao do equilíbrio, e aí, para aproximarmos do equilíbrio, nós teríamos que aumentar o teor de CO. Ou seja, nesse caso, a reação vai ocorrer no sentido inverso e o ferro tenderia a se oxidar, formando FeO. Desta forma, podemos afirmar que na parte inferior da linha, a fase estável é o FeO. Um diagrama de equilíbrio mais completo, envolvendo as fases que têm o ferro como componente, pode ser construído, lembrando que o ferro pode aparecer, além da forma metálica, na forma de mais 3 óxidos, o FeO, o Fe3O4 e o Fe2O3. Então, considerando essas 4 fases com ferro, mais a presença de reação de CO e CO2, nós podemos montar 6 equilíbrios independentes envolvendo CO e CO2 e 2 fases envolvendo ferro. Essas 6 reações estão descritas aqui com seus respectivos valores de variação de energia livre, expressos na forma linear de A mais BT. Esses equilíbrios foram numerados de 1 a 6. Podemos, então, usando a metodologia que foi apresentada anteriormente, construir curvas de equilíbrio para cada uma dessas 6 reações e plotar essas curvas sobre um mesmo gráfico, onde teremos a composição de equilíbrio na ordenada e a temperatura na abscissa. Procedendo a estes cálculos, nós geramos esse diagrama, onde temos na ordenada a composição de equilíbrio especificada em função de P de CO sobre P de CO mais P de CO2, que já vimos que deve variar sempre entre 0 e 1, temperatura na abscissa. Cada curva dessa que está representada aqui corresponde à curva de equilíbrio para uma das 6 reações. Por exemplo, o equilíbrio 4 corresponde a esta curva que está representada aqui, que está associada à reação do Fe3O4 combinando com CO, formando FeO e CO2. A análise dessas diferentes curvas pode ser desenvolvida lembrando que, se estamos num ponto acima de uma curva qualquer destas, nós teremos um teor de CO superior ao do equilíbrio. Consequentemente, a tendência vai ser da reação ocorrer no sentido de converter reagente em produto. Então, desta forma, nós podemos analisar as regiões de estabilidade de cada um dos compostos envolvendo o ferro, considerando essa abordagem geral. Então, resumindo, acima de uma dada curva, nós temos mais CO do que o de equilíbrio. A reação para chegar ao equilíbrio termodinâmico envolverá o consumo de CO, e aí a fase estável será aquela que está do lado dos produtos na reação. Então, com este conceito, nós podemos, então, identificar essas diferentes áreas nesse diagrama. Vamos determinar agora a área de estabilidade do ferro metálico. Identificamos que o ferro metálico aparece em 3 reações, todas elas como produto. Ele aparece no equilíbrio 1, no equilíbrio 2 e no equilíbrio 3. E podemos dizer que a área de estabilidade do ferro é sempre aquela que está acima das respectivas curvas. Então, a área de estabilidade do ferro em relação à curva 1 é a região que está acima dessa curva, que está colorida aqui em amarelo. O ferro também vai ser estável apenas na região que está acima da curva 2, que pode ser indicado por essa região colorida aqui em azul. E, por fim, a última área de estabilidade do ferro é aquela que está acima do terceiro equilíbrio, que é esse envolvendo o Fe2O3 com ferro e que está representado através dessa cor rosa. A partir de toda a superposição dessas 3 regiões, nós vemos que a interseção de todas elas é essa região que está com a cor ligeiramente esverdeada. Podemos então dizer que nesse diagrama de equilíbrio, a área de estabilidade do ferro metálico é a que se encontra nessa região
de composições de gás e de temperatura. A área de estabilidade do ferro metálico, então, resultante da análise anterior, é essa que está colorida aqui em azul, o que significa dizer que para conseguirmos produzir ferro metálico, através de um processo que envolva suas reações com CO e CO2, nós temos que ter um par de composições e de temperatura que conduz a essa região desse diagrama. Vamos agora delimitar o campo de estabilidade do FeO. O FeO aparece nos equilíbrios 1, 4 e 5. No equilíbrio 1, ele está nos reagentes, nos equilíbrios 4 e 5, no produto. Observamos que, em relação à curva 1, se acima a fase estável é o ferro, abaixo da curva 1 a fase estável vai ser o FeO. Nessa região nós temos uma quantidade de CO inferior à do equilíbrio. Para alcançar o equilíbrio, a tendência seria de aumentar a concentração de CO, o que significa que essa reação 1 estaria ocorrendo no sentido inverso ao indicado. Para os equilíbrios 4 e 5, o FeO está no produto, consequentemente, o seu campo de estabilidade vai ser acima das curvas 4 e 5 simultaneamente. Identificando essas regiões, nós temos, em relação à curva ao equilíbrio 1, a área de estabilidade do FeO é essa região que está delimitada aqui em amarelo. Em relação ao equilíbrio 4, seria a área que está acima da curva 4, consequentemente é essa área que está representada numa tonalidade ligeiramente esverdeada. E, finalmente, acima do equilíbrio 5, seria toda a região que está acima dessa linha, e aí podemos identificar a área de estabilidade do FeO como sendo essa região que está delimitada através desse campo de composições de gás e de temperatura com essa cor esverdeada. O campo de estabilidade do FeO, então, é designado por essa região que está plotada aqui. É interessante observar que o FeO ele é instável em temperaturas aproximadamente inferiores a 550 centígrados. Utilizando procedimentos semelhantes aos que foram adotados para os casos do FeO e do ferro, nós podemos agora delimitar o campo de estabilidade do Fe3O4. O Fe3O4 aparece em 3 equilíbrios, no equilíbrio 2 do lado dos reagentes, no equilíbrio 4 também do lado dos reagentes e no equilíbrio 6 agora do lado dos produtos. Usando o critério que foi utilizado anteriormente, podemos afirmar que nos equilíbrios em que o Fe3O4 está do lado dos reagentes, ele vai ser estável abaixo da respectiva linha. Então, ele seria estável abaixo da linha 2, abaixo da linha 4, e como na reação 6 ele está no lado dos produtos, seria estável acima da linha 6. Simultaneamente, a região que atende a esses 3 critérios é essa que está ilustrada aqui numa tonalidade acinzentada. Ela está simultaneamente abaixo da linha 4, abaixo da 2 e acima da linha 6. Essa linha 6 está praticamente colada aqui no eixo das abscissas, uma vez que os teores as composições de equilíbrio para esse equilíbrio aqui envolvem teores de CO no equilíbrio extremamente baixos. Um ponto que vale ressaltar é que todas essas reações estão escritas aqui considerando um mol de CO no reagente e um mol de CO2 no produto, o que significa dizer que em todos os casos essa relação pode ser calculada a partir da soma da constante de equilíbrio com o número 1 e procedendo à inversão deste resultado. Podemos finalmente, então, delimitar os campos de estabilidade dos diferentes compostos envolvendo ferro em reações com CO e CO2. Mais uma vez, na ordenada composição do gás em termos da relação P de CO sobre CO mais CO2 e na abscissa temperatura. O FeO é estável nessa região cinza, o ferro na região azul, a cor avermelhada, a estabilidade do Fe3O4, e o campo de estabilidade do Fe2O3 seria a região que está abaixo dessa linha com os pontos azuis. Ou seja, o campo de estabilidade do Fe2O3, em termos de condições de equilíbrio, é extremamente reduzido. Se referiria a uma região que fica abaixo dessa linha, o que significa dizer que com teores extremamente baixos de CO, nós já conseguimos reduzir o Fe2O3 pelo menos até Fe3O4. Esse diagrama também é interessante porque ele nos permite analisar
por exemplo, formação de carepa e de óxidos em fornos de reaquecimento. Nós podemos utilizar esse diagrama, conhecendo a composição do gás que é gerado no forno de reaquecimento e a sua temperatura de operação, marcarmos o ponto correspondente a essa composição e identificarmos se é ou não viável a produção de carepa. Uma outra reação de extrema relevância na siderurgia é a reação que envolve a transformação de carbono reagindo com CO2, formando 2CO. Essa reação é costumeiramente denominada de reação de Boudoir e é uma reação extremamente importante no entendimento da operação de um alto-forno e é a base do modelo termoquímico que os franceses desenvolveram para análise da operação deste reator. Então, montando a expressão de ΔG0 para essa reação, obtemos o valor de 40.702 menos 41,77 calorias por mol de carbono de CO2. No equilíbrio, nós temos que o ΔG vai ser igual a zero, e o ΔG é o ΔG0 mais RT ln de P de CO ao quadrado, dividido por P de CO, lembrando que ainda estamos analisando a situação em que o carbono está no seu respectivo estado padrão, que é carbono sólido puro. Podemos, então, isolar a constante de equilíbrio, que equivale a P de CO ao quadrado dividido por P de CO2, e obtermos uma expressão que permita o seu cálculo. Para determinar a composição de equilíbrio na mesma forma que foi proposto nos diagramas de ferro apresentados anteriormente, nós temos um trabalho um pouquinho maior, uma vez que essa reação é afetada, as condições de equilíbrio dela são afetadas pela pressão total, uma vez que o número de mols de gás no reagente e no produto é diferente. Então, para tal, nós temos que especificar a pressão total, que nesse caso vai ser considerado como a soma de P de CO mais P de CO2, e aí, combinando essas duas expressões, nós geramos uma equação de segundo grau, que eu recomendo que vocês verifiquem a sua validade, e, logicamente, para cada temperatura, para cada pressão total, nós podemos calcular a constante de equilíbrio, resolvermos essa equação de segundo grau, determinarmos P de CO, usando essa equação, determinarmos o P de CO2, determinarmos essa razão e construirmos um gráfico de equilíbrio da composição química em equilíbrio com carbono. Nós aqui temos a tabela que foi construída, então temos uma coluna com a temperatura em Kelvin, na faixa de 500 até 1600, os valores de ΔG0 estão nesta coluna. Usando os valores de ΔG0, nós podemos calcular as constantes de equilíbrio e resolvendo aquela equação de segundo grau, especificando uma pressão total, que neste caso foi arbitrada em 1 atmosfera, nós podemos calcular então os valores de P de CO e P de CO2 e, através desses dois parâmetros, determinarmos essa razão. P de CO sobre P de CO mais CO2, que novamente vai variar no intervalo de 0 a 1. O gráfico que vai ser apresentado a seguir representa essas composições em função da temperatura. Temos aqui nesse diagrama a composição do gás em equilíbrio com carbono, P de CO sobre P de CO mais CO2, em função da temperatura. Aqui estão plotadas duas curvas, uma azul e outra em vermelho. Essas duas curvas foram construídas para pressões diferentes. Uma para 1 atmosfera e outra para 5 atmosferas. Vocês seriam capazes de identificar para qual pressão cada uma dessas curvas foi construída? Pause o vídeo e procure desenvolver essa análise. Para determinar qual curva corresponde a qual pressão, é interessante usar o princípio de Le Chatelier. Nós notamos que, quando a pressão se eleva, para atenuar o efeito dessa alteração, a tendência é o equilíbrio ser deslocado no sentido em que tem o menor número de mols de gás. O que significa dizer que se temos duas pressões diferentes, aquela correspondente à pressão de 1 atmosfera vai ter um teor de CO no equilíbrio maior do que aquela correspondente à pressão de 5 atmosferas. Então podemos dizer que a curva em vermelho vai corresponder à pressão de 1 atmosfera e a curva em azul correspondente à pressão de 5 atmosferas. Para verificar isso, basta tomar uma temperatura qualquer, por exemplo, 900 centígrados, que vamos ver que, para a pressão de 1 atmosfera, o teor de CO é mais elevado do que aquela para a pressão de 5 atmosferas.